verdade, Deus tem sido muito fiel em nosso viver. Deus tem sido fiel a cada minuto da nossa vida. Amém? Amém. É bom estar aqui. Nós estamos na Semana do Casamento, não é? Estamos a celebrar a Semana Internacional do Casamento e eu hoje vou falar sobre casamento. Vou mesmo falar sobre casamento. E eu queria falar aqui de um livro, Timothy Keller. Eu tenho isso em espanhol, porque nós compramos muitos livros em espanhol. Era para nós de fácil leitura, por causa da língua também. Aqui diz o significado do casamento. Aqui diz o significado do matrimónio, que é a mesma coisa. Mas eu queria recomendar este livro. Estão a ler? Que bom. Olha, é muito bom este livro, muito bom mesmo. E eu queria partilhar convosco, porque muitas das coisas que eu cito também em relação ao casamento tem a ver com este livro e com outros mais que nós lemos, que nós temos em casa e que fazemos questão de ler. Não é? E então eu tinha este livro para recomendar. Ok, então hoje vamos falar sobre casamento. Maravilhoso. E nós temos o tema em inglês. Marriage. Nós estamos em Inglaterra, não é? Apesar de eu vou pregar mesmo em português. Não... O inglês aqui teria um tradutor para mim, porque ainda estou naquela fase de aprendizagem mais a fundo, não é? Para depois um dia poder pregar em inglês, terá que esperar mais um tempinho para eu me sentir mais segura, não é? Na língua. Ok, nós vamos abrir em Efésios 5:21, que diz, vou ler já o versículo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu vou ter uma palavra de oração, uma breve palavra de oração para nós podermos começar então. Amém? Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez tu nos teres dado essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo da tua palavra, Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada um que se deslocou da sua casa para poder estar junto, Senhor, aqui neste lugar, Pai, para louvar, bendizer o teu santo nome e ouvir o que tu tens para nós nesta tarde, Deus. Senhor, eu oro para que tu possas abrir o nosso entendimento, Pai, para que tu possas abrir, Senhor, todos os nossos olhos espirituais, Pai, para que possamos, Senhor, entender, perceber, ver aquilo que tu tens para nós, Pai, para podermos seguir caminhando no nosso casamento, Senhor, e aqueles que ainda não casaram, que possam entender o que é o casamento, Senhor, e o que é necessário para ter este casamento segundo a tua vontade, segundo o que diz na tua palavra. Em nome de Jesus eu quero te agradecer todas as coisas. Amém. 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 Nós vemos aqui que em Efésios 5:21 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Paulo está aqui a falar sobre casamento. Ele começa a declarar algo muito interessante. Ele faz uma declaração, não é? Ele faz uma declaração que é a base para o casamento. Neste versículo. E porquê que ele faz essa declaração? Sujeitem-se uns aos outros. Ele começou logo assim, não é? Porque essa declaração deixa-me pôr isto numa frase. Esta declaração, ele fez essa declaração para haver portanto, para que na continuidade do texto, não é? Não haja um distorcimento, é assim que se diz a palavra, o texto não seja distorcido, não é? Porquê? Porque ele iria falar, portanto, ele vai falar sobre a submissão da mulher, não é? Da submissão da mulher. E como esta porção do texto é uma das porções da Bíblia muito polémica, onde foi muito distorcida ao longo de muito tempo, onde muitas mulheres sofreram por causa disso, não é? Da forma como interpretavam, não é? E ele, antes disso, há esta frase, há este versículo: sujeitem-se uns aos outros. Aí ele está a querer dizer alguma coisa.
depois sim, vem o continuar do texto. Mas para que não fosse distorcida, eu penso que ele tenha dito isto para antecipar tudo aquilo que se vai falar depois, não é? Quantas mulheres foram oprimidas com base nesse texto? Por causa desse texto falar sobre submissão. Pois é, mas hoje eu quero dizer aqui que submissão não é para as mulheres. Submissão é para todos os cristãos. Todos nós devemos ser submissos, não é? O que a palavra quer dizer, o que quer nos dizer hoje é isso. Todos nós devemos ser submissos. Amém? Eu posso ouvir um amém? Amém. Amém? Então, vamos falar de casamento. E eu quero dizer-vos que casamento é um projeto de Deus. Casamento nasceu no coração de Deus. Casamento é algo muito relevante para Deus. Amém? Foi Ele quem constituiu o casamento. Para termos a noção, a Bíblia começa com um casamento, não é? Nós vemos em Gênesis 2, não é? E em Apocalipse 21 também fala de casamento. Verdade? Não é? Quão importante realmente é o casamento para Deus. Quando Jesus inicia o seu ministério, não é? Com 33 anos, nós vemos que o primeiro milagre, o primeiro acontecimento, uau, foi num casamento. Ele foi convidado para um casamento. Eu vou-vos contar um trecho disto, porque é muito importante nós entendermos o que é que aconteceu ali. E é muito importante também para nós. Ele foi convidado para um casamento. A dada altura, faltou vinho. Bom, nós os portugueses, nós sabemos que se faltar vinho na festa, acaba a festa, não é? E naquela altura, as festas duravam, sei lá, 6, 7 dias, eram festas enormes, tipo uma semana. E então já não havia vinho, então iria deixar de haver festa. A alegria, não é? Porque o vinho simboliza a alegria. Então, na Bíblia, então acho que não havendo vinho naquela altura ia ser assim um desastre. Maria, mãe de Jesus, chega ao pé do filho e diz: olha, não há vinho. Vai haver é complicado, não é? E ele responde a Maria, sua mãe: mulher, o que eu tenho contigo? Aquilo que eu consigo ver aqui, que ele faz essa declaração para lhe fazer entender: eu já não tenho, essa submissão não é contigo. O que eu vou fazer aqui não é contigo, mas é por aquele que me enviou, pelo Pai. Eu vou obedecer ao Pai, é uma obediência ao Pai. E aquilo que eu leio, eu vejo que ele está aqui a dizer: eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. E esse vinho apareceu. Se lermos o resto da história, aquilo que diz foi que, entretanto, chamaram os servos e eles trouxeram umas talhas onde pôr a água. Acho que foram 6 talhas, não é? Lá está escrito, puseram água e depois levaram para o mestre-sala para ele provar o vinho. Pelo caminho, seguramente, não é? Houve um milagre, transformou em vinho. E quando o mestre-sala prova o vinho, diz: uau! Normalmente, o vinho que nós damos nos casamentos, os melhores são sempre no início do casamento. Este não. Este foi o contrário. Foi no fim. Foi no fim. Isso tem um significado, não é? Isso tem um significado. Nós podemos ver que a melhor forma de nós vivermos no nosso casamento é trazer Jesus para dentro dele. A melhor forma de viver o nosso casamento é trazer Jesus para dentro dele. Todas as pessoas pensam, quando eu digo todas as pessoas, o que nós ouvimos por aí, o que nós ouvimos à nossa volta, é que o casamento começa tudo muito bonito, porque tem um namoro excelente,
Porque o início, depois tem o casamento, tem a boda, tem aquele início, aquele primeiro, segundo ano, tudo muito bom, mas que depois vai arrefecendo. Às vezes até termina em divórcio, às vezes até termina em não haver diálogo. Mas Deus quer provar que não é assim. Que quando Jesus entra no barco, quando Jesus entra na nossa vida, é ao contrário. Nós começamos com alegria, mas a alegria não termina, a alegria continua. Amém? A alegria continua, ela continua, ela continua. Ela não precisa de ser vivida obcecadamente, não, porque é Jesus quem nos traz. É Jesus quem nos dá dia após dia, mesmo com os problemas, nós vamos ultrapassando. Nós vamos ultrapassando. E a alegria de Cristo não nos deixa morrer, não deixa terminar esse casamento, não deixa as pessoas ficarem tristes porque deixou de haver vinho. Essa alegria no nosso casamento permanece porque Jesus está comigo, não é? Está connosco. Será que podes declarar que este ano está a ser melhor que o ano passado e que o outro, e que o outro, e que o outro? O dia em que nós começarmos a pensar e a dizer, este ano o meu casamento está melhor. Uau! Eu vou falar de mim, vou falar de nós. Eu posso dizer que todos os anos, com todas as limas que tem havido entre nós, porque tem que haver a submissão, a lima, a entender, tem sido melhor. Ano após ano, eu olho para trás e eu vejo cada ano o meu casamento está melhor. Está melhor, tenho 23 anos de casada, 23 anos de casada, ali com o meu cônjuge, maravilhoso. Temos as nossas churras, não pensem que é tudo bonito. Não! Temos os nossos desentendimentos, mas isso nos faz crescer, isso nos faz moldar o nosso coração, isso nos faz falar e dizer, olha, eu não concordo, eu concordo e tudo mais, mas Deus faz limar isso. Deus faz chegar a uma conclusão e nós estamos aqui, 23 anos, não é? Dia após dia, step by step. É isso que nós temos que cultivar, step by step. É nesse casamento, é um casamento oposto ao que estamos habituados a ver, porque normalmente os casamentos é sempre para terminar. É sempre, agora já estou naquela fase meio enfadonha, não me apetece. Não, ao contrário, com Cristo é diferente. Com Cristo é diferente. Já pensaram quem é a pessoa que nós devemos consultar sobre o casamento? A quem é que nós devemos consultar? Às vezes nós procuramos, nós temos pessoas, por exemplo, a ICMAF tem, antes de casar, fazem um pré-matrimónio, etc. Quando estão casados, necessitam de qualquer apoio, etc. Também temos pessoas para apoiar, para ajudar. Temos os pastores também que nos ajudam, etc, etc. Pronto, existe isso tudo. Mas a quem nós devemos procurar primeiro é Deus. Ele é a primeira pessoa a quem nós devemos consultar. Porque é Ele quem instituiu o casamento. Não é? É Ele quem instituiu o casamento. Deus diz, a Bíblia diz, sujeitem-se, é a palavra dele, sujeitem-se. Então, o que é o casamento para Deus? Eu vou falar daquilo que está no meu coração. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção para entenderem o que eu quero transmitir. Amém? É assim, para mim, o casamento, o querer dizer sujeitem-se, é morrer para mim mesma. E o que é isso, morrer para mim mesma? É deixar de fazer a minha vontade. Amém? É assim, eu preciso de algo, eu comunico com o meu marido, isso é tudo algo que nós temos que adquirir em nós. Nós é que temos que querer que assim seja. Porque se nós não queremos, se nós não acreditamos naquilo que a palavra diz, nós vamos fazer tudo o que o mundo diz. Amém? Então é assim, sujeitem-se uns aos outros. Eu vou me sujeitar ao meu marido como? O mundo diz sujeitem-se? Não, isso é complicado. Isso é complicado, não é? Como é que eu vou sujeitar a ele? E ele sujeita-te à tua mulher? Não, não é? Mas é o morrer para nós mesmos, é servi-lo.
é servi-lo, é tentar entendê-lo. Por mais que eu não entenda, por mais que nós não entendamos, por mais que os feitios são diferentes, nós somos pessoas diferentes, mas nós estamos casados, então nós temos que fazer aquilo que Deus fala. Sujeitem-se uns aos outros. Nós não podemos estar aqui a ver quem é o maior e quem não. Amém? Isso é muito importante. Há algo que eu gostaria de vos dizer, que é: tu não casas para ser feliz. Tu casas para fazer o teu cônjuge feliz. E isso eu falo para vocês, falo para mim, falo para quem está e quem vai ouvir-nos lá em casa, através do nosso YouTube, quem vai ouvir através das nossas redes sociais. Tu não casas para ser feliz. Tu casas para fazer a outra pessoa feliz. Tu casas para cuidar, para servir. E se cada um de nós pensar assim, nós vamos ver no final desta pregação o que é que acontece. Nós pensarmos dessa forma, não é? Sujeitar é submeter. Nós vemos que os soldados, o meu marido foi à tropa, e em Portugal houve um tempo que era obrigatório, depois passou a ser voluntário. Quem quisesse dá-se. Eu quero e vou lá e digo que sim, etc. Mas a partir do momento em que entras lá para dentro, tu tens de submeter aquilo que lá está. Independentemente, não, estou aqui voluntário. Não, mas tu tens de submeter. Estás aqui, tu vais fazer aquilo. Tu vais fazer algo em prol da missão que lá está. Tu vais te submeter. E é assim num casamento. Tu entras para um casamento, então, se a regra é eu tenho que servir, nós vamos servir. Amém? Vamos servir uns aos outros. Vamos cuidar. Amém? Não vamos lutar para sermos afastados, para cada uma puxar para o seu lado. Não. Vamos nos submeter. Amém? Então, o casamento é morrer para mim mesma. O casamento é vocês morrerem para vocês próprios. Eu gostei de algo que eu ouvi. Quando te casas, Deus parte o vaso. E quando vêm os filhos, Ele acaba por pisar o resto. Quando tu casas, Deus parte o vaso, mas quando vêm os filhos, Ele acaba. Porquê? Porque mais ainda temos que estar limados, calcados, não é? Mais ainda. Porque aí sim, com um filho, com 2 filhos, com 3 filhos, num casamento, aí sim, nós temos que estar completamente submersos, submetidos. Essas palavras por aí. Amém? E então, qual é o objetivo do casamento? O objetivo do casamento é servir o outro. Amém? Esse é o objetivo. É servir o outro. É poder cuidar dele. Amém? Paulo está a dizer, sujeitem-se uns aos outros. Vocês já pensaram que se nós entrarmos num ambiente onde todos somos servos uns dos outros, nós estamos aqui, a Fabíola é serva do Jean, o Jean é serva da Fabíola, a Paola é serva do Gil, é serva do Pedro, o Pedro é servo do Davi, Davi é meu servo, eu sou servo deles, de vocês todos, sou serva de vocês todos. Já viram o que é que isto é? Todos nós somos servos. E já pensaram que todos nós dessa forma somos senhores? Porque há sempre alguém a servir. E é isso que nós vamos ver hoje. Que quando nós servimos, nós estamos a ser servos, mas também quando o outro nos serve, nós estamos a ser Senhor. Amém? E é isso que Deus pede de nós. Não haver competição, mas cada um servir um ao outro. Amém? Isso é um paraíso. Seria um paraíso, não é? Sim. Isso fica claro que todas as áreas do nosso casamento deve ser assim. Em todas as áreas do nosso casamento devemos proceder dessa forma. Deixem-me colocar assim. É um paraíso quando há uma briga diária de quem vai dar mais. É um paraíso quando há uma briga diária de quem vai dar mais prazer do que o outro.
Imaginem, perceberam a frase? É uma briga, portanto, é um paraíso quando eu brigo, eu luto com o meu marido porque eu quero dar mais prazer e ele quer me dar mais prazer. Hein? Estão a perceber? Em vez de ser o inverso, de lutarmos para ver quem tem mais poder, não. Eu tento fazer de tudo para que ele esteja bem, e isso é um paraíso. Amém? Isso é um paraíso. E o inferno, quando há uma luta de quem obtém mais prazer. Por exemplo, eu querendo explorar o meu marido, fico em casa, não estou a fazer nada, ele vem do trabalho, ele que faça aquilo, ou amor faz, não me apetece, não quero, não posso, arranjo desculpas, arranjo confusão, isso é um inferno, porque eu quero ter proveito, mas também não o quero agradar, e vice-versa. Isso passa no casamento, amém? Isso passa no casamento, e isso é um inferno mesmo. O céu é quando os dois aceitam morrer para si mesmos e se sujeitam um ao outro, servindo um ao outro. Isso sim, é o céu. Deus nos fez para essa submissão. Deus fez o homem mais forte. Certo? Deus fez o homem mais forte. Mas esse ser forte é porque assim, olha, eu vou falar sendo sincera, é coisas que eu em casa não consigo carregar. Há coisas que, pronto, eu preciso da proteção dele. Ele é mais forte. Deus fez os homens assim, fez as mulheres muito mais sensíveis, não é? Só que esse ser forte do homem não pode, Deus não o fez para também maltratar a mulher, certo? Como nós vemos ali. Aliás, é algo que eu costumo dizer. E às vezes eu falo com muitas mulheres, eu cuido de mulheres, cuido de jovens, e da minha boca vão ouvir sempre: se estás no namoro e se o teu namorado é abusivo, se o teu namorado levanta-te a mão, porque escapa-lhe de vez em quando a mão, não é? Que eu já vi isso muitas vezes acontecer. Já ouvi de muitas jovens e que a mão lhe escapa. Pois eu digo-lhe: escapa-te tu deste casamento, deste relacionamento, porque se tu apanhares no namoro, tu seguramente vais apanhar no casamento. Isso é ponto assente. Porque um homem que cuida no namoro, ele vai ser cuidadoso, porque é já dele. A gente começa a ver no namoro. O namoro é a preparação para o casamento. Amém? E eu costumo a dizer: miúdas, cuidado, cuidado, porque também encontramos, não é? Deus está a dizer para os homens, vocês homens, eu coloquei-te com força e numa posição de autoridade, e tu nunca deverás usar a tua força obrigando-a a submeter-se a ti ou para liderá-la, desculpa. Eu coloquei-te com muita força e numa posição de autoridade, e tu nunca deverás usar a tua força obrigando-a a submeter-se a ti ou para liderá-la. Vocês vão ver que não há necessidade disso. É muito, muito, muito mais fácil do que obrigar, não é? Sim. Tu irás liderar com uma bacia e uma toalha na mão servindo. Eu estou a falar para os homens, mas as mulheres também já têm a sua cota à parte, está a chegar. Nós, mulheres, também temos. Deus também pede de nós. Tu irás, homem, liderar com uma bacia e uma toalha na mão, servindo. Isso nós estamos a falar. Não quer dizer que vais agarrar uma toalha e uma bacia e vais lavar os pés. Podes fazê-lo, mas isso é uma forma de explicar que deve ser servo, que deve agradar a esposa. Amém? É assim que o homem deve servir a esposa. Nunca use a sua força na relação para a mulher. Vocês, homens, lideram servindo. Ele diz: marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Isso diz tudo. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. E nós vemos, e nós vencemos entregando a vida, servindo o outro. Isso é morrer, indo para a cruz, como Cristo fez.
Amém? Essa frase é muito, muito importante. Nós vencemos entregando a vida, a nossa vida, servindo ao outro, e isso é morrer, indo para a cruz como Jesus fez. Amém? Isso foi o que Jesus fez por nós. Há um limite na submissão. Estou a correr porque eu quero dizer tudo o que eu tenho a dizer. Há um limite na submissão. Amém? Nós falamos, sim, homens, faz isto, não, mas há um limite, porque também há os abusos, não é? Há um limite. Vocês que estão no namoro, já falei. Homens, a vossa autoridade vem tanto... A vossa autoridade vem tanto quanto vocês servem. Porque quando o homem é servo, a mulher tem aquela parte que sabe que é dela. Se Deus diz que o homem tem que ser servo e que a mulher também tem que ser serva, porque diz que nós temos que sermos os dois, submetermos um ao outro. Amém? Sendo assim, a mulher deve fazer a sua parte. Porque não é impossível nós estarmos servindo, meu marido faz-me tudo, dá-me tudo, faz tudo e não é respondido, não é correspondido. Ou seja, não lhe dou amor, não lhe entendo nunca, estou errada, mas não vejo que estou errada. Isso são coisas que nós vamos criando essa maturidade. Isso não se aprende de um dia para o outro. Ninguém nasceu ensinado, por isso é que existe a palavra que é a nossa bússola, que é, não é, onde nós podemos dirigir a nossa vida. E isso é algo que nós vamos aprendendo ao longo dos anos. Por isso é que nós dizemos, olha, este ano está a ser melhor que o ano passado, porque eu já acrescentei mais uma coisa. Eu já vi que eu não ajo bem neste ponto, então eu vou agir ao contrário. Eu vou ver o que eu errei, conforme vamos caminhando, nós vamos saldando essa dívida connosco mesmas, não é? Porque no fundo é o que acontece. Então, há limites. Temos que ponderar, temos que ver, não podemos abusar da submissão do outro. Não podemos abusar. Isso é muito, muito importante. Amém? Nós temos Lucas 22, 26, que diz, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Amém? Amém. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Amém? Desculpem, eu li aqui menor é maior. O maior entre vocês seja como o menor. Certo? É isso. Ok. Mulher, como mortificar a tua carne? Como a mulher pode mortificar a sua carne? Deus fez de tal forma que ela consegue ser independente. Deus nos fez assim. Não vamos mentir. Deus nos fez pessoas capazes de ser independentes. Temos uma forma mais rápida de resolver as coisas. Sim, dá para ser independente. No sentido de... eu vou-vos dar um exemplo. Nós conseguimos fazer várias coisas num dia em que o homem não consegue. Eu nunca vi nenhum homem completar tudo o que uma mulher faz num dia. As mulheres só não fazem isso se não quiserem, porque elas fazem assim. Completamos muita coisa, fazemos muita coisa no mesmo. Conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, estar atenta a várias coisas ao mesmo tempo. Enfim, uma série de coisas. Uma série de coisas. E também vos vou dar um exemplo. Vocês já repararam naquelas velhinhas que estão ali com o seu velho, isso é um exemplo, isso não é? Pronto. Com o seu velhinho e vão passear, etc. Mas ela é muito caseira. O velhinho parte para o senhor, depois a mulher junta-se a um grupo de mulheres,
anda de férias, vai para aqui, vai para ali, mas é assim, são raras as mulheres que não, parece que arrebitam. E olhamos e dizemos assim, meu Deus, como é que ela perdeu o cônjuge, etc., que sofreu o seu coisa, mas ela consegue arrebitar e consegue fazer muita coisa ainda. Os homens não. Os homens ficam mais dependentes dos filhos, não conseguem virar-se porque perderam aquela pessoa que até nem estava a fazer muito, porque era uma senhora velhinha, mas ao mesmo tempo eles ficam completamente... Porque o homem foi feito para isso, o homem foi feito para amar a sua esposa. O homem foi feito para isso mesmo. E quando vêm sem aquela pessoa do seu lado, eles não conseguem ter muito mais, não é? E não vamos mais longe, nós vamos de férias, não é? Eu, se me ausento, o meu marido faz. Conseguem levar, os 5 homens conseguem levar as coisas em casa, mas quando eu venho, isto, eu ainda ficou este, não conseguimos dar conta, ainda ficou ali, olha, aquela roupa, fizemos, mas ainda chegas a encontrar uma... Porque é normal, eu não vou exigir uma coisa, o importante é que ele consiga manter para eles estarem, enquanto eu não estou. Mas eu já fui a Portugal e é isso, sozinha, e eles depois viram-se, nunca fica como quando a mulher está em casa. Isso é próprio. Deus nos deu essa forma de ser. Amém? Era para vos explicar a independência da mulher quando aqui eu falo. É nesse sentido. Amém? E nós vamos ver então como é que a mulher então mortifica a sua carne. A mulher tem que ser, deve ter uma dependência voluntária. Não é obrigatório. Não é obrigada, não pode ser obrigada, porque senão a mulher não vai fazer. Essa dependência voluntária. E como é que nós conseguimos ter uma dependência voluntária do marido? Porque ele é servo. Porque ele te agrada. Porque ele serve-te. A mulher funciona assim. Quanto mais nós tivermos, nós conseguimos ser. Se nós temos uma coisa ríspida, a mulher me amedronta, porque a mulher é assim. Amém? A mulher tem uma dependência voluntária, mas isso cada mulher tem que se disponibilizar a ter. É step by step. Nós não chegamos e dizemos, não, eu vou depender de ti. A primeira briga que há, desculpa, eu já não quero depender de ti. Eu já não quero depender de ti. É assim que funciona. A mulher tem que meter na cabeça e step by step mentalizar-se e dizer assim, não, eu quero ter essa dependência voluntária. Essa dependência voluntária não quer dizer que tu sejas dependente dele, agora ficas em casa, papo ao ar e não vais trabalhar e agora mete uma sopa aqui. Não é isso. A dependência voluntária é aprender a respeitar o marido nas coisas que lhe compete. Amém? Nas coisas que lhe compete. Às vezes isso nós ultrapassamos. Eu vou explicar, passo a explicar. É assim, a dependência voluntária tem a ver quando o marido tem coisas que, olha, tem que ir arranjar o jardim. Eu vou-vos falar, isso já aconteceu comigo. Já aconteceu. E eu sou uma pessoa que não gosto de esperar as coisas para amanhã. Eu sou muito assim. Eu gosto das coisas no hoje. Se eu vejo as coisas aproximarem para um evento, eu tento acelerar para naquele dia não haver falho. Está a chegar o verão, já me aconteceu eu pedir, o meu marido não pôde fazer, é verdade. Olha amor, temos o jardim assim, está a chegar a primavera, os miúdos começam a bicicletas e não sei o quê. E eu passar, quando ele chegar do trabalho, eu ter aquilo tudo, eu morta, Deus, não aguento com as pernas, mas ele encontra o jardim todo arreglado, tudo limpinho, tudo bonito. É assim, fiz mal, fiz num sentido, eu podia ter esperado por ele. Fiz bem, pensei, bom, ele vai chegar, ele não consegue fazer, não posso esperar mais. Não dá, porque é assim que os meus estão a precisar. Aí tem que haver algo muito, muito importante. Porque nós sabemos que há maridos que não ligam. Eu não estou a falar, o meu marido por acaso não é disso. Ele não faz porque não pode. Ou porque, olha, até aparecem outras coisas.
eu que estou em casa necessito de uma coisa rápida e ele não pode fazer no momento, depois passa. Agora, eu sei que há pessoas, por natureza, são desleixadas. A mulher pede e o marido não faz. O marido pede e elas bagunçadamente não fazem. Vocês sabem o que é que está a acontecer? Cada vez mais há um afastamento. Porquê? Porque não há submissão. Porque não há aquela palavra empenhada. Amém? Não há. E isso, não havendo isso, há confusão no matrimónio. Às vezes, por mínima coisa, nós não sabemos o que é que aconteceu. Pois sim, aquilo acumulou. As mulheres têm que saber o seu lugar. Não é fácil. E eu estou aqui a falar. O meu filho fez um trabalho, Davi, para a faculdade, quando ele estava a fazer a faculdade, e pediu-me algumas palavras por causa do feminismo e etc. Ele estava a fazer um trabalho. E eu falei do que é ser mulher. Eu dei uma definição, etc. Aquilo tudo. E achei graça porque entre as pessoas cristãs, da forma como eu encaro que a mulher tem que ser, apesar da submissão que está sempre, esta é a minha forma de pensar. Eu sou considerada uma feminista cristã. Eles a gozarem, não é? Porque, entretanto, com as palavras que eu fiz, eles gozaram um pouco com isso e o meu filho até se riu comigo e dizia: mãe, meu Deus do céu, é assim? É. Porque a mulher pode trabalhar, a mulher pode fazer as coisas. A mulher não tem que ficar em casa para o marido sustentar sabendo que estão a passar fome. Exato. Não há isso. Eu acredito que sim, mas também eu acredito que a mulher tem que saber o seu lugar. Nós temos o nosso lugar. A Bíblia é clara. A mulher tem o seu lugar e o homem tem o seu lugar. O homem é o cabeça da casa. Amém? No casamento, nós sabemos que isso existe. O homem é o cabeça da casa. Apesar de ser o cabeça, ele é submisso. A diferença entre o que não pensa na palavra de Deus e o que pensa com a palavra de Deus é essa. Porque o homem que não segue a palavra de Deus, eu sou machote. Espanhol, eu amo Espanha. É verdade, é o meu segundo país de eleição. Mas é isso. É isso mesmo. Porque o homem é submisso e isso ajuda com que a mulher seja submissa. Então, ela, vocês já sabem, eu falei que é dependência voluntária que deve ter. Amém? Deus diz: submete, pede autorização, compartilha. E eu vou-vos falar aqui do pede autorização. Porque nós às vezes dizemos: pede autorização. Ah, meu Deus. Ah, não. Vou pedir autorização, já é demais, Paula. Não. Eu quero fazer qualquer... Não. A gente tem que saber como pedir autorização. E disso eu vou-vos dizer, também vou-vos dar exemplo. Nisso eu cumpro. É uma coisa que desde que eu casei, eu não saio. Eu nunca saí com uma amiga e tenho toda a liberdade, sou adulta, não é? Ele também, para sairmos para isto. Eu nunca saí, eu combinei com alguém alguma coisa. Que eu não chego ao pé dele, eu não lhe peço autorização. Mas no fundo é autorização, porque eu vou conversar com ele. Sempre eu digo, porque são essas coisas que mais evidenciam nas mulheres, é quererem sair, é quererem liberdade, é quererem isso. De resto, o pedir autorização não se implica, mas nesse aspecto há muita confusão. Então, eu chego ao pé do meu marido e digo assim: olha, a minha amiga tal, olha, nós estamos a falar, pensamos em sair, o que é que tu achas? Temos alguma coisa que possa impedir, pronto, temos alguma coisa combinada, não sei, sempre. Às vezes até... Eu acabo por não ir porque eu não sou muito festeira nesse aspecto, né? Mas eu digo-lhe sempre, e ele é sempre, como eu vou dizer-lhe, ele incentiva-me: vai, estás sempre em casa, oh amor, vai, não... Sempre. Nesse aspecto, ele é realmente incrível. É o meu amor, eu amo-lhe. Seu nome é Virgílio Almeida, para quem não conhece. Eu amo muito o meu marido e é isso mesmo. Ele nunca me disse não. Mas eu também nunca o fiz pensar para me dizer: não, estás a sair com essa... Não, porque eu sempre fui nesse aspecto. Mas era meu, é meu. Mas é bíblico fazer. Esta submissão é algo maravilhosa.
é algo bom. Amém? Vocês têm que entender que quando nós falamos em submeter-se, em tal, a mulher não tem que ficar zangada, nem tem que ficar triste. Porquê? Porque não é sobre ele, não é sobre o marido, é sobre ti, mulher. Porque se tu fizeres isso, tu estás a cumprir o que a palavra de Deus diz, não é? O submeter aqui tem a ver contigo, mulher, porque estás a cumprir o que a palavra de Deus diz. O marido tanto faz, porque a parte dele ele faz, agarra na bacia, toalhinha na mão e cuida de ti. Agora, tu tens que voluntariamente te submeteres, porque senão também estás a fugir aquilo que a palavra de Deus diz. E a submissão é tudo isso que eu expliquei. Não deturpem, não pensem, bom, Paulo agora está a dizer, vão cortar este bocadinho, vão pôr e dizer, olhem o que é que ela disse, que nós mulheres temos que nos submeter. Temos sim. Mas quem ouvir isto, vá para trás e ouça o que eu expliquei. Amém? Não cortem e não digam que eu disse heresias. É isso mesmo. Cada um de nós deve fazer a sua parte. Cada um de nós deve fazer a sua parte. Para do mas, para do apontar o dedo, para... Não, porque há uma dada altura em que nós temos que parar. E o meu marido sabe disso, que eu... muitas das vezes nós estamos a falar e eu digo, amor, vamos parar. Porquê? Porque eu tenho uma consciência dentro de mim e eu começo a ver que a coisa não é por aí, não é? Nós somos casados, nós temos os nossos perrengues, mas não é por aí. Vamos parar, vamos falar, vamos pedir perdão, vamos... pá, pronto. Há horas em que a gente diz assim, ai meu Deus, eu tenho razão. É verdade, sim. Mas nós temos que entender, quando chega a altura de pedir desculpa, nós temos que pedir. Amém? Não é muito fácil, não é? Que se diga. Mas tem que ser. Aqui diz, sujeitem-se uns aos outros. Em Efésios 5:31 diz, eis que o homem deixará o pai e a mãe e se unirá a uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. Efésios 5:31. Em Gênesis 2:24 disse, por isso o homem deixa pai e mãe, se une a uma mulher, tornando-se os dois numa só carne. Estão a ver os dois versículos? Diz, essa é uma expressão do nós. Amém? Essa é uma expressão do nós e não do eu. Passamos do eu para nós. Numa só pessoa. Nós. Amém? Eu me sinto sozinha, eu tenho a minha necessidade, eu. Sim, todos nós já passamos por isso. Quem nunca passou pela situação de estar onde... Eu já passei por isso. Eu estou a tentar mortificar a minha carne dia após dia. E com a vossa ajuda, então, ó mulheres, vamos lá, todas pensando no mesmo, falando da mesma forma, nós vamos nos ajudando umas às outras. Amém? É isso mesmo. O apóstolo Paulo nos ensina que agora já não é o que eu quero, e sim o que nós queremos. O casamento é tão especial para Deus, porque é uma expressão do que Ele é. O casamento é uma expressão daquilo que Deus é. Amém? Ele é um Deus trino. É um Deus relacional, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desde o princípio. Desde o princípio da eternidade. Desde o princípio. Sabes o que eles estão, eu penso, a fazer, por exemplo, neste momento? Eles devem exaltar-se uns aos outros. O filho diz assim, Jesus diz, Pai, tu é que és o grande. Pai diz, não, filho, tu és o maior. Jesus diz para o Espírito Santo, Espírito, tu és fantástico. O Espírito diz, não, Jesus, tu é que és. Deus, tu é que és. Eles exaltam-se uns aos outros, porque eles são a família. Foi dali que nós saímos. O exemplo de família veio exatamente porque é um Deus trino. Amém? O exemplo de família veio daí. Partiu do coração de Deus. Amém? Amém. Casamento é essa expressão do nós. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se tornam um. Amém?
Como é que se torna um? Aquele que precisa... aqui é que precisas entender o que sustenta o casamento. Aqui é que nós precisamos entender o que é que sustenta o nosso casamento. Olha, não é o amor, não é a paixão, não é o sexo, não é as finanças, não é nada dessas coisas. Amém? O que sustenta o nosso casamento é a aliança. O que sustenta o nosso casamento é a nossa palavra empenhada, aquela que nós empenhamos. Nós acreditamos num Deus vivo, nós acreditamos que aquilo que Ele diz, então é essa aliança que nós temos. É a aliança, é exatamente a mesma aliança que Cristo fez com a igreja. Amém? Essa é a aliança. A nossa aliança com o nosso cônjuge deve ser a mesma aliança, tal como Cristo fez com a igreja. Há uma palavra diante de Deus e diante dos homens. Essa é a relação. Existe, quando nós casamos, nós temos o pastor à frente. Há pessoas que casaram com o padre, ou foi o padre que fez, ou pronto, seja quem for. A pessoa que está diante de ti, que representa Deus, está ali a fazer, está a representar, não é? Deus. Então, tu fazes um voto, tu fazes uma aliança com Deus, dizendo sim ao meu casamento. Sim, eu quero. Mas também tu fazes aliança com a pessoa com quem tu estás a casar. Amém? Existe, é vertical e é horizontal. É uma aliança com Deus e é uma aliança com a pessoa com quem tu estás a casar. Amém? Quando o pastor está a casar, é isso que acontece. Tu estás a fazer essa aliança naquele momento. Quando o pastor está a fazer as perguntas, existe ali uma aliança que fica firmada. Aliança não significa só pôr algo no dedo. Que há muita gente que compra aí o anelzito e põe e acha que está. Não. Há necessidade desse voto. Há necessidade dessa aliança, esse compromisso. Amém? E há muita gente que não aceita, porque não aceita casar, fala mal do casamento, etc. Porque não quer se comprometer. Porque quando nós queremos ser comprometidos, meu Deus, tudo muda na nossa vida. Porque este compromisso significa dizer: Jesus, entra para dentro do meu casamento. Jesus vai dar essa alegria que começa no dia e só termina quando nós partimos para o Senhor. Amém? É essa alegria que nós desejamos. E quem traz para o nosso casamento é Cristo. Amém? O que Deus uniu não separa o homem. O que sustenta o casamento é uma aliança, é uma palavra empenhada. O que Deus uniu não separa o homem. E o que sustenta o nosso casamento é essa aliança, é essa palavra empenhada. A crise no nosso casamento, ela vai-te transformando. É só uma questão de tempo. A crise no nosso casamento, ela vai nos transformando. Amém? Nós temos é que nos adaptar, aprender e amadurecer. Adaptar, aprender e amadurecer. Por que adaptar? Porque ninguém se adapta de um dia para o outro. Nós casamos, não nos conhecemos muito bem. Por mais que eu convivi com o meu marido durante a nossa adolescência na igreja, na ICMAF, nós crescemos ali, nós trabalhámos juntos, etc. Fizemos N coisas dentro da igreja juntos, etc. Mas nós namoramos, mas mesmo assim só comecei a conhecer verdadeiramente depois de casado. Aí sim nós partilhávamos tudo. Amém? Aí dizem que o casamento estraga o amor, que é o que a gente ouve por aí, há muitas mentiras. Não, o problema é que o casamento não estraga o amor. Essas pessoas realmente não se querem comprometer. Não estraga o amor porquê? Porque o casamento, a base do casamento não é o amor. A base do casamento é a aliança. Não é? Há muita gente que quer, e tal, vou proteger o amor. Não quer é compromisso. Isso é falta de compromisso. Eu vou-vos ler algo. Tu que me estás a ouvir. Há muitos solteiros tentando encontrar a pessoa certa, com uma lista de coisas
e acabam por não encontrar. Inventam histórias. Pois eu acho que ele tem a perna feia. Ai, ela é muito baixinha, etc. Inventam 1001 história. Amém? Para não ficar e saltarem de pessoa em pessoa, relacionamento em relacionamento. Porque talvez o que procuras és tu próprio. Alguém que seja como tu. E isso não existe. Só se te casares contigo mesmo. Tudo na vida de um casal é limado e ajustado. É com a vivência de morrer para mim própria e dar-me ao outro servindo. Fazer a minha esposa ou o meu esposo feliz. Casamento é estar diante do altar e dizer sim, mas também um grande não para o resto de todas as coisas. Há uma separação a partir do momento que tu te casas. Amém? Casamento é estar diante do altar, dizer sim, mas também um grande não para o resto de outras coisas. Sim, para um ou para uma, e não para o resto de milhões. Todas as outras mulheres e todos os outros homens deixam de existir na tua vida como relacionamento, não é? Não deves ter medo desse compromisso, dessa aliança. A aliança que nós temos é como a que Deus nos deu, a que Jesus fez connosco. Se eu não tenho uma aliança, o que irá sustentar esse casamento será um desempenho. Eu vou querer desempenhar alguma coisa, querer agradar, vivendo, querendo e agradando outros, que não serve para nada, porque um dia te cansas. Um dia cansas de estar tentando agradar o outro. Meu Deus, será que ele gostou do que eu fiz? Será que... Será? Isso é viver tentando agradar. Isso não chega a lado nenhum. Nós não podemos viver assim. Quando há compromisso, eu não tenho que me preocupar se eu tenho que o agradar, porque a minha vida é agradando. Eu não preciso estar preocupado se ele está a gostar ou não, nem tentar fazer contas de cabeça. Não, porque nesse negócio está Jesus. Amém? Nesse negócio está Jesus. Não te esqueças, não sou eu, nem és tu, somos nós. Agora, eu gosto da palavra, é nós. É nós. Agora é nós, sim. Agora isso é o casamento. O casamento é essa aliança. O casamento é trazer Jesus para dentro. Ele ser o convidado de honra. E mais, o casamento é seguir com alegria. Essa alegria que só Cristo dá no casamento. Essa alegria que o vinho, em vez de ser o bom no início e o mau no fim, essa alegria é o bom no início, o melhor no fim. Isso é o casamento. Brigas vão vir, problemas, filhos, terceiros, pessoas de fora. Mas quando Jesus está no barco, quando Jesus é o convidado, quando Jesus está no nosso casamento, tudo muda. Porque não importa tudo isso. Importa a minha pessoa estar rendida ao outro, a outra pessoa estar rendida a nós, estar rendida a mim. Por mais difícil que seja, é step by step. Hoje conquisto isto, amanhã conquisto aquilo. E assim chegam a 20, 30, 40 anos, 50, o tempo que viverem na Terra, o tempo que estiverem aqui, conquistam esse casamento. Amém? Não pensem que é tudo muito fácil. Viver isto não é fácil.
Viver isto é querer. Não é fácil, é querer. Amém? É querer. Amém. Nós vamos ficar de pé e eu vou orar. Amém. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deus, eu oro, Senhor, para que ela caia num terreno fértil, que o nosso coração esteja aberto e que ela possa dar frutos, Senhor. Deus, todas as pessoas que me ouviram, eu apenas fui um vaso, um canal, lá para casa, quem está aqui, que essa palavra possa fazer eco, que possam entender que o melhor convidado para a nossa festa de casamento és tu. E essa festa, que é a nossa vida, não termina nos dias que fazemos a boda, não termina 2 ou 3 anos depois, porque estamos a viver naquele momento ainda de lua de mel. Não. Simplesmente não termina. Essa alegria nunca termina, porque Tu és, Senhor. Porque Tu és aquele que constituiu o casamento. Tu és aquele, Senhor, de que o casamento nasceu no Teu coração. Deus, Tu constituíste família e nós estamos gratos por isso. Obrigado, Pai. Obrigado por estarmos casados, por nós que já estamos casados. Obrigado, Senhor, por aqueles que vão casar. Obrigado, Senhor, porque Tu sabes todas as coisas, Pai. Eu oro que possamos, cada um de nós deste lugar que ouviu esta palavra, possa ser um canal para levar a outros, Senhor. Que nós possamos influenciar outros com aquilo que nós temos na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu quero Te agradecer todas as coisas. Amém. Amém. Obrigado por me terem ouvido e